a inflamação crônica aumenta a queda de cabelo e é um sintoma dela. E aí, gente, não adianta você tomar o remédio ou o suplemento que a vizinha tomou e te falou que foi bom para ela, porque a causa dessa queda é a inflamação. E a causa da inflamação é você ter uma autoimune em atividade. Então, a gente tem esse ciclo de vida do cabelo, né? A gente tem a fase anágena, que é a fase do crescimento, e ela dura de 1 a 8 anos. Aí a gente tem a fase catágena, que é quando o cabelo para de crescer, mas ele ainda não caiu, ele já perdeu a vida, mas ele ainda não se desprendeu. Isso dura entre 2 e 3 semanas. E a fase telógena, que é quando realmente esse fio se desprende do folículo e aí ele cai, tá? Então a gente tem essas fases. E olha só que interessante, 86% do cabelo está na fase anágena, na fase de crescimento. Então a maior parte do nosso cabelo está em crescimento. Então a 1% está na fase que já morreu, mas ainda não se desprendeu, e 13% já está na fase de desprendimento do folículo, né? Então a gente está em muito maior quantidade estimulando na fase de crescimento, 86%, do que na fase de queda, tá? Só que o que acontece? Quando você tem um eflúvio telógeno, a fase de crescimento ela fica interrompida. Então, o eflúvio telógeno é quando essa fase de crescimento é interrompida. Isso pode acontecer de forma crônica ou aguda. A forma aguda é quando você passa por uma situação que foi estressante para o seu corpo, né? Então, quando a pessoa passa por uma fase de estresse intenso, né? Morreu alguém da família, foi demitido, faliu, né? Descobriu uma doença grave, tá com problema pessoal, né? Terminou o casamento, enfim, um período de estresse intenso. Também pode acontecer, por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito é no pós-Covid, né? Cerca de 2 a 3 meses depois que você foi acometido pelo Covid, você entra nesse eflúvio telógeno, né? Uma consequência que o Covid traz. E uma outra situação em que isso acontece muito é no pós-parto. Você que é mulher, teve filho, provavelmente você passou por isso, né? Aquela fase ali em que seu cabelo caiu muito, né? Ou depois de uma cirurgia, né? Tomou uma anestesia. Então, isso são consequências agudas, ou seja, momentânea de uma queda de cabelo excessiva, tá? Só que, se isso acontece há mais de 6 meses, ela é considerada crônica. Ela é considerada crônica. Então, há mais de 6 meses acontecendo de forma intensa, né? Ou seja, a queda de cabelo está excessiva de fato. Pode até alternar com alguns períodos em que cai menos, né? Uma pequena melhora, uma fase mais intensa. Mas se isso está acontecendo há mais de 6 meses, é o que a gente chama de eflúvio telógeno crônico. Então, a autoimune ela age nesse ciclo biológico do cabelo. Lembra a fase de crescimento, a fase de morte e a fase de queda. Então, a autoimune ela age de forma a acelerar a fase de queda do cabelo. E isso tem tudo a ver com uma coisa que acontece em quem está com a autoimune em atividade. Quem tem uma autoimune ativa está inflamado. Então, essa queda de cabelo acelerada, né, essa fase de queda acelerada, ela se dá por um processo inflamatório. O couro cabeludo está inflamado. Tanto é que muitas vezes, se você for um dermatologista, ele vai te passar muitas vezes medicamentos com ação anti-inflamatória para conter essa queda. Não é verdade? Então,
que eu não vou falar o nome aqui. Então, essa queda crônica, acontecendo há mais de 6 meses, característica do processo autoimune, é consequência de uma inflamação que gera uma inflamação no couro cabeludo. E olha só, para piorar, o que acontece não é só a queda. Com o tempo, você vai vendo uma piora da característica do fio, né? Um fio sem vida, opaco, a diminuição, o cabelo fica mais fino, com ponta fraca. E em 30% dos casos, a pessoa tem dor no couro cabeludo. Então, a inflamação é a causa primária da queda de cabelo. E lógico, em algumas autoimunes especificamente, isso é ainda mais presente, né? Nas autoimunes de tireoide, por exemplo, como tireoidite de Hashimoto, doença de Graves. Na alopécia, claro, né? A alopécia atinge o próprio fio do cabelo, a própria raiz do cabelo. Mas e aí, o que a gente faz? Bom, se você entendeu que a causa primária da queda de cabelo da autoimune acontece por essa inflamação, a gente precisa agir na causa. Como que a gente age na causa? Se você deseja silenciar os sintomas dessa autoimune de forma definitiva e se livrar dos medicamentos que você toma, ou pelo menos diminuir o número de medicamentos que você toma, você precisa fazer alguma coisa além de só tomar essas cápsulas, de só ingerir esse medicamento. Isso vai, além de te ajudar com a questão autoimune silenciar os sintomas, vai agir na causa da queda de cabelo, que é a inflamação. Então, o primeiro ponto é esse, agir na causa da autoimune. E para isso você precisa mudar o seu estilo de vida, tá? Que é essa inflamação. Além disso, tem duas coisinhas aí que você pode cuidar para você conter essa inflamação. Uma delas é o ômega 3, que é um baita anti-inflamatório. Na dieta do homem do Ocidente, né? Então, aqui, todo o continente americano tem esse estilo alimentar que é extremamente inflamatório. Então, aqui as pessoas, elas ingerem muitas fontes de ômega 6 e poucas fontes de ômega 3, né? E o que tem ômega 6? Gorduras do tipo os óleos vegetais, milho, soja, canola, girassol, amendoim, coisas com gordura hidrogenada, gordura trans. Então aí, beleza, não está ingerindo esse monte de gordura cheio de ômega 6, aí você precisa aumentar o ômega 3. Onde que está o ômega 3? Nos peixes como atum, sardinha, cavalinha. Ah, Thales, não como muito. Então, sua proporção de ômega 6 para ômega 3 tá ruim. E a vitamina D, que aí você tem que tomar mesmo via suplemento, porque via alimento a gente não tem boas fontes, né? Fontes suficientes de vitamina D. Então, ou você toma 15 minutos de sol na hora do sol forte, entre 10 e 4 horas, 15 minutos com o corpo descoberto, 90%, né, de sunga ou de biquíni, ou então você tem que tomar suplemento de vitamina D. A quantidade é relativa, tem que ver quanto que está no seu exame. Se você toma 2 meses e para, vai cair de novo, e cai rápido, cai abruptamente, tá? Então, você precisa tomar sempre. Lógico, atingir um bom nível de vitamina D, que está em torno de 70 para quem tem autoimune, aí você vai usar uma dose de manutenção.